Olá, minhas meninas! Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais desafiadores e ao mesmo tempo mais libertador que existe, o perdão. Talvez você esteja assistindo esse vídeo porque alguém te machucou. O tema desse vídeo, a chamada desse vídeo, te atraiu justamente porque você foi machucada profundamente. Pode ser que você carregue mágoas de anos, ou talvez feridas recentes, e essas feridas ainda estejam sangrando no seu coração. Ou quem sabe você está lutando para perdoar a si mesma por algo que fez ou você deixou de fazer. Se alguma dessas situações toca o seu coração, você está no lugar certo. Hoje não vamos falar sobre perdão como um conceito bonito e teórico. Vamos falar sobre perdão como um processo real, às vezes doloroso, mas profundamente libertador. Vamos descobrir juntas como se libertar do peso do passado. Talvez seja somente isso que você precisa, se libertar do peso do passado. Eu quero começar dizendo algo importante. Perdão não significa esquecer. Não significa aceitar o inaceitável. E definitivamente não significa que você é fraca. Perdoar é um ato de força, de coragem e de amor próprio. Você sabia disso? Perdoar é para fortes. Eu gosto muito de dizer isso. Antes de nós começarmos, quero ser transparente com vocês. Durante muitos anos da minha vida, eu carreguei mágoas que pareciam impossíveis de perdoar. Havia pessoas, haviam situações que eu achava imperdoável. Eu ouvia sermões, eu buscava entender mais sobre o assunto e pensava, fácil falar quando não foi com você. Você também já pensou isso? Fácil falar porque não foi com você. Eu lia versículos sobre perdão 700 vezes. Me sentia culpada porque eu mesmo assim eu não conseguia perdoar nenhuma vez. E sabe o que eu descobri? Que o perdão não é um sentimento. Nesse meu processo, eu descobri que o perdão não é um sentimento. O perdão não é simplesmente um sentimento. Não é uma decisão que tomamos uma vez e pronto, também não é isso. O perdão, ele é um processo, às vezes longo, às vezes doloroso. Muitas vezes parece que nós não vamos conseguir, mas sempre possível. Eu tenho uma coisa para te falar, você vai conseguir. Você vai conseguir perdoar. Se você está lutando para perdoar alguém, ou para perdoar a si mesma, que também é muito importante, eu quero que você saiba que você não está sozinha. E mais importante, você não está condenada a carregar esse peso sozinha. Deus não nos chamou para carregar fardos que nos destroem. Ele nos chamou para a liberdade. E hoje eu vou descobrir como está o teu coração. Escreve para mim como está o teu coração sobre esse tema, sobre até esse momento do vídeo. Escreve para mim nos comentários. Eu vou repetir para você. Deus não te chamou para carregar fardos que te destroem. Ele te chamou para a liberdade. Hoje você vai descobrir como encontrar essa liberdade através do perdão e do perdão verdadeiro. Vamos primeiro a alguns fundamentos. Vamos primeiro ver o coração de Deus sobre o perdão. Vamos começar então entendendo esse coração de Deus. Em Efésios 4:32, Paulo nos ensina: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Observem que o fundamento desse perdão é o perdão que nós recebemos. Não perdoamos porque somos pessoas naturalmente boas. Perdoamos porque nós fomos perdoados. Você consegue entender essa dinâmica, essa visão diferente que você começa a receber? Eu não perdoo porque eu não sinto mais, eu não perdoo porque eu sou uma pessoa boa. Não, eu perdoo porque eu fui perdoado. Em Mateus 18, Jesus conta a parábola do servo que devia uma quantia impagável ao rei.
Essa parábola ela é fantástica. O rei, movido de compaixão, perdoou toda a dívida. Mas esse mesmo servo, leia Mateus 18, esse mesmo servo saiu e exigiu que um outro colega pagasse uma dívida. E ainda era uma dívida de menor valor. Quando o rei soube, ele ficou indignado. Ele disse: servo mau, servo malvado, perdoei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter feito o mesmo? Você não devia ter tido misericórdia do outro, assim como eu tive de você? Essa parábola, ela nos ensina algo profundo. Nós precisamos refletir. Quando realmente nós compreendemos o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus, isso transforma a nossa capacidade de perdoar os outros. Mas aqui está algo importante que eu aprendi. Compreender isso intelectualmente é diferente de vivenciar isso emocionalmente. E é por isso que o perdão é um processo, não apenas uma decisão. Deus entende que perdoar é difícil para nós. Ele não minimiza a nossa dor. Ele não diz apenas perdoe e siga a sua vida. Perdoe e pronto. Ele nos dá tempo, graça e ferramentas para caminhar nesse processo. Mas a primeira coisa que eu quero te falar é que você precisa entender. Para que você possa decidir em buscar isso para a sua vida. Agora eu quero que você olhe para Jesus como o maior exemplo. O maior exemplo de perdão. Na cruz, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Você vai encontrar isso lá em Lucas 23, 34. Jesus perdoou no momento da maior injustiça dele, da maior dor, da maior traição. Mas o que a gente observa? Algo importante. Ele não disse, tá tudo bem. Não foi nada demais, tá tudo bem. Ele reconheceu que havia algo. Ele reconheceu que havia algo a ser perdoado. O perdão não é negar que houve uma dor. Perdão não é fingir que não houve injustiça. Perdão não é escolher não permitir que essa dor e essa injustiça controlem a nossa vida. Isso é perdão. Eu vou repetir para você. Perdão não é negar que houve dor. Perdão não é fingir que não houve injustiça. Perdão é escolher não permitir que essa dor, que essa injustiça controle a sua vida. Em Isaías 53:5 nós lemos: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa que quando você está lutando para perdoar, você pode ir a Jesus e dizer: eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso de força, eu preciso de graça, eu preciso do teu coração para conseguir perdoar, Jesus. Será que você pode falar isso agora? Você pode fechar os seus olhos e falar: eu não consigo perdoar sozinha. Eu não consigo, Jesus, eu não consigo fazer isso sozinha. Eu ainda tenho muita dor, eu ainda tenho muito sofrimento, eu ainda tenho muita lembrança ruim. Eu não consigo sozinha. Eu preciso do seu coração. Me ajuda, Jesus. Esse é o primeiro passo, meu amor. Desejar. Desejar. Sabe o que é lindo? Jesus não apenas nos ensina a perdoar, ele nos capacita a perdoar. O perdão verdadeiro é um milagre que Deus opera em nós e através de nós. Antes de nós falarmos sobre como perdoar, nós precisamos quebrar alguns mitos muito perigosos sobre perdão, que podem estar impedindo você de experimentar essa verdadeira liberdade. Mito número 1. Perdoar significa esquecer. Mito número 2. Perdoar significa voltar a confiar imediatamente. Mito número 3. Perdoar significa
aceitar o comportamento. Mito número 4. Se eu realmente perdoei, eu não vou mais sentir dor. Mito número 5. Perdão é algo que faço pela outra pessoa. O que você achou? Qual desses mitos você acreditou? Qual desses mitos você estava presa? Mas você vai sair disso hoje. Vamos falar sobre o mito 1? Perdoar significa esquecer? Isso não é verdade. Deus nos deu memória por uma razão. Lembrar nos protege de repetir os mesmos erros. Perdoar significa que a lembrança não controla mais nossas emoções. Você compreendeu bem isso? Mito número 2. Perdoar significa voltar e confiar imediatamente. Não. Perdão e confiança são coisas diferentes. Perdão é uma decisão que você toma por você mesma. Confiança é algo que se reconstrói com o tempo. Confiança, ela se reconstrói com evidências de mudança. Mito 3. Perdoar significa aceitar o comportamento. Não! Você pode perdoar alguém e ainda assim estabelecer limites confiáveis, limites saudáveis. Você pode perdoar e ainda assim exigir que haja consequências pelos atos. Mito 4. Se eu realmente perdoei, não vou mais sentir a dor. Perdão não é anestesia emocional. Você consegue entender isso? Perdão não é anestesia emocional. Você pode ter perdoado e ainda sentir tristeza pela perda. Ainda lamentar o que poderia ter sido diferente. Ainda sentir a dor. Você está entendendo? Mito 5. Perdão é algo que faço pela outra pessoa. Outra mentira. Na verdade, o perdão é algo que você faz por você mesma. É você escolhendo não permitir que a amargura destrua a sua vida. Quando entendemos que o perdão realmente é e o que não é, fica mais fácil caminhar nesse processo sem culpa, sem pressão desnecessária, com leveza. Agora, vamos ao prático. Combinado? Agora nós vamos ao prático. Como perdoar quando parece impossível? Ótimo, tudo lindo, Gabi, o que você falou, mas como perdoar quando parece impossível? Vou compartilhar um processo que eu uso na prática terapêutica e que me ajuda muito com mulheres a encontrar essa liberdade. Primeiro passo, reconheça a dor. Nós já falamos sobre isso aqui. Reconheça a dor. Não minimize, não espiritualize superficialmente. Seja honesta sobre o que está acontecendo. E como isso te afetou. Diga para Deus: isso me machucou. Isso me machucou profundamente e eu preciso da tua ajuda. A gente já fez essa oração aqui um pouquinho antes. Eu preciso da tua ajuda para lidar com isso. Segundo passo, entenda o que você está perdoando. Seja específica. Não é perdoar fulano. Eu perdoo fulano por ter me... Eu perdoo fulano por ter... Entende? Reconhecer, entender. E por que isso é importante? Porque perdão vago não traz cura real. Você precisa nomear, também já falamos isso aqui. Você precisa nomear a ferida para poder encontrar cura. Terceiro passo,
Escolha. Escolha. Escolha o que, querida? Escolha perdoar. Reconhecer, entender e escolher perdoar, mesmo sem sentir. Perdão começa com uma decisão da vontade, não com o sentimento do coração. Você diz: Deus, eu escolho perdoar fulano por isso. Eu escolho perdoar fulano por essa e por essa e por essa situação. E aqui está algo muito importante, que você provavelmente não vai ter que fazer escolhas, essa escolha muitas vezes. Toda vez que a mágoa voltar, toda vez que a raiva ressurgir, você escolhe novamente. Eu já perdoei isso. Eu não vou permitir que essa amargura tome meu coração novamente. Eu não vou permitir que essa raiva me tome novamente, porque eu já decidi por esse perdão. Não se sinta fraca. Se tiver que perdoar, não se sinta fraca. Se você tiver que perdoar a mesma pessoa pela mesma coisa 10 vezes, não se sinta fraca. Isso é normal. Isso é parte do processo. Cada vez que você escolhe perdoar, você está fortalecendo o músculo do perdão. Você sabia disso? Sim. Quarto passo, entrega a justiça a Deus. Entrega a Deus. Deixa que Ele justifique. Uma das coisas que mais nos impede de perdoar é o desejo de justiça. Queremos que a pessoa pague, queremos que a pessoa beba do mesmo veneno, queremos que ela sofra como a gente está sofrendo. Isso é humano, mas é destrutivo para você, é destrutivo para mim. Isso é um veneno. A amargura é um veneno. Quando nós entregamos a justiça a Deus, não estamos mais dizendo que não importa. A gente não está dizendo que eu não me importo, eu não estou mais dizendo que eu não sinto dor, não. Eu estou dizendo: Deus, Tu és justo. O Senhor vê tudo e eu confio em Ti e eu entrego. Eu entrego a dor, eu entrego a amargura, eu entrego a pessoa. Eu não quero morrer. Quinto passo, ore pela pessoa que te machucou. Quando você chegar no nível de orar pela pessoa, eu sei que isso parece impossível, mas Jesus disse lá em Mateus 5,44, orem pelos que os perseguem. Não precisa ser uma oração longa, eloquente. Quando você conseguir falar: Senhor, abençoa fulano, em nome de Jesus, o seu coração foi curado. E sabe por que isso funciona? Porque é impossível manter ódio por alguém por quem você está orando genuinamente. A oração muda o coração. A oração muda o nosso coração em relação à pessoa também. Sexto passo, busque cura para o seu próprio coração. Perdão não é apenas sobre a outra pessoa, é sobre você ser curada, restaurada, liberta. Procure pessoas maduras para te ajudar nesse processo. Permita que Deus cure as feridas que foram abertas. Lembre-se, cura leva tempo. Não se pressione. Não se pressione para superar. Deus é paciente com o nosso processo e nós também devemos ser. Estamos combinadas? Agora eu quero falar algo com você que talvez seja ainda mais difícil que perdoar os outros.
que é perdoar a si mesma. Quantas mulheres já perdoaram tantas pessoas, mas nunca se perdoaram? Quantas de vocês carregam culpa por erros do passado, por oportunidades perdidas, por palavras que disseram ou por aquelas que vocês deixaram de dizer? A culpa, meninas, pode ser uma das prisões mais cruéis que existem. Ela nos sussurra: você não merece perdão. Você deveria ter decidido melhor. Você é uma pessoa terrível. É isso que a culpa faz. Mas lá em 1 João 1,9, nós vamos ler, sabe o que a gente vai encontrar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se Deus nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoarmos? Seja amorosa com você, seja misericordiosa com você. Perdoar a si mesma não significa minimizar o que você fez. Não significa minimizar as consequências. Significa reconhecer que você é humana, que você cometeu erro, mas que esses erros não definem quem você é. Significa sentir que você fez o melhor que você podia fazer com o conhecimento e a maturidade que você tinha na época. Significa escolher aprender com os erros ao invés de punir eternamente, se punir eternamente por eles. E como perdoar a si mesmo? Primeiro, confesse especificamente a Deus o que você fez. Segundo, aceite seu perdão. Não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. Terceiro, faça reparações aonde for possível e apropriado. Quarto, pare, em nome de Jesus, de se punir. Pare de ser cruel com você mesma. Pare de negar a graça de Deus. Se Deus te perdoou, você tem permissão para se perdoar também. Recebe o perdão. Lembre-se, você não é a pior pessoa do mundo. Você não são seus erros. Você é filha amada de Deus. Você é criada para um propósito. Você é destinada para a liberdade. Coloca a mão no seu coração e repete comigo. Eu me perdoo de todo erro, de toda escolha do meu passado. Se Cristo me perdoou, eu tenho o direito de me perdoar. E eu aceito o perdão. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe de ser roubada. Não deixe de ser roubada por essa verdade na sua vida. Amém? O processo pode levar um tempo. Não tem problema. Mas um dia você vai dizer honestamente, eu me perdoei. E sabe por que isso é lindo? Porque essa é a maravilha da cura de Deus em nós. Eu quero orar por você novamente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, obrigada por cada filha que está assistindo a esse vídeo. Obrigada, Senhor. Tu conhece cada uma, tu conhece cada mágoa. O Senhor conhece cada dor que elas carregam. Cada ferida que ainda sangra. Cada pessoa
que elas estão lutando para perdoar. Senhor, tu sabes que perdoar é extremamente difícil. Tu sabe que a nossa natureza humana quer justiça, quer vingança, quer a dor. Mas tu nos chama para algo maior. O Senhor nos chama para a liberdade que vem através do perdão. Então dê a elas coragem para começar esse processo. Dá força para escolher perdoar, mesmo quando não sentem vontade. Dá sabedoria. Dá sabedoria para elas estabelecerem os limites saudáveis. E em nome de Jesus, dá cura nos corações feridos. Para que aquelas que estão lutando para perdoar a si mesmas, lembre-se de que se o Senhor as perdoou, elas têm permissão para se perdoar também. Quebra as cadeias da culpa e da vergonha, em nome de Jesus. Que elas experimentem a liberdade que vem quando entregamos nossos fardos a Ti. Que elas conheçam a paz que excede todo entendimento, que elas vejam como o Senhor pode usar até mesmo a sua dor para o bem. Em nome de Jesus, que nos ensinou a perdoar e nos capacita a perdoar. Amém e amém. Minhas meninas, perdão é uma das maiores demonstrações de força que existe. Não é para fracos, é para os corajosos. E vocês são mais do que corajosas. Vocês são mais corajosos do que vocês podem imaginar. Se esse vídeo, se esse tema tocou o teu coração, deixa um like, se inscreve, manda para aquela amiga que você sabe que precisa. Escreve aqui nos comentários, compartilha comigo, porque a gente vai construir juntas. Se eu puder te ajudar com mais alguma coisa, escreve aqui também que eu vou responder a todos os comentários. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.